Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já dei uma olhadinha no programaço de hoje. O lipedema ela é uma doença o quê? É um acúmulo desproporcional da gordura que vai estar nos membros, nas pernas, nos braços, em relação ao tronco. Então o clássico seria aquela paciente magra, que tem aquelas pernas gordinhas, e os sintomas são geralmente sensação de peso, dor. Ela tem essa gordura que é sensível. Ela pega na perna dela, sente sensível. E geralmente, Elga, vem acompanhado de roxo, que tem descrito de homens com lipedema em situações que o homem também tem aumento do hormônio feminino, o estrogênio, ou a proporção entre testosterona e estrogênio. Então a gente vê que essa doença ela é diretamente ligada a picos do hormônio feminino. Peeling, o contexto geral é renovação celular, né, das camadas da pele. A harmonização é aquela questão dos pilares, né? Então existem as necessidades, né? Nós temos que fazer a reposição óssea, de gordura, de tecido. E o peeling, ele entra para o rejuvenescimento da pele mais superficial, né, que são as camadas mais superficiais. Tudo que associa, tudo que soma, vira ouro, né? Ai, que legal. Maravilhoso. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora temos um bate-papo espetacular. Vamos falar de rejuvenescimento facial com uma especialista em estética facial. Ela está de volta aqui em nosso programa, doutora Camila Cândido. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora, estamos aí em uma série, né, com vários episódios falando sobre estética facial. A doutora trazendo muita informação. Eu estou adorando, aprendendo cada vez mais. Legal. E também sabendo usufruir melhor dessas tecnologias, dessas novidades que a gente pode, esse recurso que a gente tem a mais hoje. Então, eu te agradeço muito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de ter entrado tão a fundo no assunto, né? São muitos procedimentos, muitos tratamentos, muitas dúvidas também. É verdade. E está sendo bem legal. E a gente acha que sabe, né, doutora? Acho que, na verdade, assim... Tipo, eu tô dizendo os pacientes, a gente chega lá e fala, olha, eu quero isso. Sabe? E você acha que você já está por dentro de tudo, que você pode fazer, que você tem indicação, e daí na hora que você vai obtendo um conhecimento realmente correto, mais aprofundado, como a doutora falou, você vai aprendendo. Você falou, opa, peraí, não é? As coisas não são bem assim. Exatamente. Para não dar aquele efeito balão, né? Que a gente costuma brincar. Vai enchendo. É verdade. Né? O rosto vai perdendo anatomia, característica. E está acontecendo muito, né? Exatamente. Infelizmente, tem uma mistura também da questão mental, né? A pessoa tem uma aceitação, talvez, é algo que ela precisa tratar. E aí acaba acontecendo isso, procurando vários profissionais, e aí vai fazendo e realmente tem um resultado que fica muito ruim, né? Diríamos assim. Exato. Uma dica, fica até como dica, né? Que é o que acontece constantemente, as pessoas às vezes procurar um profissional, fazer um procedimento, não ficar satisfeito e em seguida já procurar outro, achando que vai achar o profissional ideal para fazer aquele procedimento. Então isso só falta o entendimento entre o profissional e o que o paciente está buscando, porque às vezes aquilo que ele está buscando não é que pode corrigir dessa forma, né? Tá na cabeça dele. É disfunção, às vezes, né? Tá na cabeça dele. É igual dele. o caso que você falou, né? Eu quero a boca da Angelina Jolie. Isso aqui, doutora, eu quero essa boca. Aí vai ficando feio, vai perdendo a característica, vai perdendo a anatomia, né? E infelizmente nós não temos todos os profissionais com aquela ética, né? De dizer não, espera, né? Vamos trabalhar o que realmente precisa. É um assunto complicado, né? Você falar, mas a gente precisa realmente trazer isso sempre a lume. Dizer para as pessoas procurarem bons profissionais. Profissionais que você tenha segurança de fazer os procedimentos, porque, nossa, você está ali querendo sair satisfeito, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Doutora, hoje a nossa pauta é sobre peeling.
Tem um peeling mais específico, que é o de fenol, que é o muito sonhado, né, por muitos, porque causa um rejuvenescimento facial aí bem acentuado, que você tem um resultado maravilhoso, uma pele lisinha, as rugas, atenua rugas, né, linhas de expressão. Então, assim, quem não quer rejuvenescer? Exato. A grande maioria das mulheres e homens hoje em dia querem, então eu acredito que o peeling de fenol é muito buscado. Sim, tá super em alta. Tá super em alta. E a doutora faz o light, é isso? Exato. Mas, doutora, podemos começar a doutora explicando o que é peeling? Claro. Para quem não sabe, eu acredito que tem muitos que ouvem falar, mas eu quero aproveitar o conhecimento da doutora para deixar bem explicadinho. Claro. O peeling, só dando uma recapitulada nos programas anteriores, né, e deixando aí um spoiler dos próximos que vão vir, né? Sim. Que a harmonização é aquela questão dos pilares, né? Então, existem as necessidades, né? Nós temos que fazer a reposição óssea, de gordura, de tecido. E o peeling, ele entra para o rejuvenescimento da pele mais superficial, né? Que são as camadas mais superficiais. Então, a gente tem os diferentes tipos de peelings, né? O peeling nada mais é do que a renovação celular, né, das camadas da pele. Então, vai ser diferentes tipos de peeling, temos o retinóico, salicílico, vários tipos para determinadas camadas da pele e para determinada queixa do paciente. Entendi. Né, se vai ser para mancha, cicatriz de acne, as rugas, né, que a gente conversou, as linhas de expressão. Então, nós vamos determinar o tipo do ácido que vai ser indicado para aquele tratamento diante da queixa do paciente. Eu entendi. Cada um tem uma indicação, né, doutora? Exato, exato. Então, assim, peeling, o contexto geral é renovação celular, né? E o meio é descamação, então, da pele, é Exato. isso? Temos dois tipos, né, que é a dermoabrasão, né, que pode ser feito através de aparelhos, por exemplo, aquele peeling diamante, né, que é Já ouvi falar, eu não sei como é que funciona. É um aparelho dermoabrasivo, né? Ele vai causar essa descamação. Tem o térmico, que é muito pouco usado, mas o mais utilizado realmente são os químicos, né? Os químicos. A junção deles, né, como eu digo, tudo que associa, tudo que soma, vira ouro, né? Ai, que legal. Maravilhoso. Mas assim, os que a gente mais utiliza são mesmo os químicos, né? Os químicos. E é seguro, doutora? É seguro? Lógico que eu acredito que cada caso é um caso. Existe uma avaliação, como todos os procedimentos que a doutora faz, mas assim, na maioria dos casos. Eu não posso afirmar que é um procedimento seguro, né? Não sabendo do conhecimento do profissional ao tipo de material que ele vai utilizar. Entendi. Né? Por quê? Porque os ácidos a gente tem ele em diferentes concentrações. E é isso que vai diferenciar a segurança do tratamento versus resultado. Nossa, muito importante que a doutora falou. Exato. O peeling, ele é uma introdução do ácido de penetração controlada. Entendi. Né? Então, a gente tem aí a segurança das concentrações, né? Quando entra, por exemplo, o peeling de fenol, ele tem uma concentração adequada para fazer em consultório e uma concentração indicada para fazer em hospital. Olha só. Né? Então, assim... Então, no caso, o que a doutora faz é feito em consultório. É feito em consultório. O Fenolight, né? Que é uma concentração de ácido menor, né? Que não oferece riscos, né, ao nível de biossegurança mesmo. Entendi. E o que é feito em hospital é feito por dermatologista, cirurgião plástico e é algo assim já bem mais agressivo, então. Exato. Não é assim, ele é mais agressivo. Porque assim, o fenol, já entrando no assunto do fenol, o fenol ele já era... O fenol é o ácido? Ele é um ácido. Ele é um ácido. Ele é um tipo de ácido. Sim. Né? Nós não vamos, por exemplo, usar o protocolo do fenol, a gente usa outros ácidos associados a ele. Justamente porque ele tem uma finalidade e vamos associar com outros ácidos para outras finalidades. Né? Entendi. Então, o fenol ele já é utilizado há muito tempo, né? Ele é bem antigo. Porém, com a tecnologia, ele foi ficando um produto menos agressivo e mais eficiente.
por isso que ele está voltando com tudo no mercado. Sim, eu já tinha ouvido falar, assim, muitos anos atrás, que existia um tipo de peeling, falava que trocava mesmo a pele numa profundidade muito Exato. considerada. Tipo, renovava 20 anos. Falava, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, que maravilha, ainda bem que existe esse recurso. Mas nos últimos anos, o mais recente, começou acho que popularizar, diríamos assim, ou se tornar acessível, mais acessível às pessoas por causa dessa versão light. Eu acho que devido ao produto em si ter sido um pouco mais estudado, né, ter sido tecnologicamente mais efetivo, menos agressivo, fez com que, por exemplo, tornasse... E também a questão dele ser o phenolite é a concentração dele, né? Entendi. Então a gente tem um farmacêutico que é responsável por essa fórmula, né? Não é qualquer lugar, qualquer pessoa que vai lá e tem acesso a essa fórmula. Inclusive, fica até um alerta, né? Porque hoje, com a acessibilidade que a gente tem à compra desses produtos pela internet, faz com que manchas, né? Ou até danos irreversíveis causados por produtos que não são na concentração de fato exata, né? Então, geralmente, quando você vai pesquisar esses acontecimentos, né, que infelizmente a pessoa busca, ou qualquer profissional, ou adquire esses produtos e faz de alguma forma não segura, tem umas queimaduras horríveis, né? Você realmente tem medo, fala, meu Deus, eu não vou fazer isso, mas é porque não tem nada a ver com esse tratamento. Não, exatamente. O tratamento em si, ele é através de uma queimadura, não deixa de ser. É uma queimadura? É uma queimadura, mas é uma queimadura controlada, Entendi. né? Nós vamos impermear aquele produto até a camada que a gente sabe que é segura, né? Então, por exemplo, tô falando demais, tô falando bobeira, mas pode acontecer de o profissional deixar ocorrer de cair na corrente sanguínea, né? Nossa, ele chega a atingir essa profundidade, doutora? Chega a atingir essa profundidade, é o que eu estou falando em relação à segurança. Entendi. Então, é um tipo de produto que jamais pode ser utilizado em consultório. Entendeu? Né? Muito menos em casa. Tem que realmente ser um profissional da qualificado para manusear esse produto. Com certeza. Não pode ser utilizado nem em consultório, muito menos em casa. Doutora, para fazer esse procedimento, tem que ter alguma verificação, então, com esse risco aí de atingir a corrente sanguínea em relação a algumas doenças, algo do tipo? Vou pedir para a doutora segurar, vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutora Camila Cândido. Estamos de volta com este programa fantástico. Estamos recebendo novamente aqui a doutora Camila Cândido. E olha, sempre trazendo informações sobre procedimentos que melhoram a nossa autoestima, né, doutora? E mostra tudo que a gente tem aí disponível, mas com segurança. Essa é a melhor parte. Então, realmente você pode se valer de todos esses tratamentos, desde que você vá em um bom profissional, um profissional que te dê essa segurança, um profissional que te garanta um resultado, né? E que verifica também se você tem indicação para aquele tipo de tratamento, né, doutora? Com certeza, isso aí é o primordial. Essa é a melhor parte, né? Exato. Às vezes, você não tem indicação, muda todo a história, né? Com certeza, né? Aquilo que, às vezes, o paciente chega falando, né? Eu quero fazer ultrassom. Mas espera, por que você quer fazer ultrassom, né? Então, aí que entra o profissional para dizer realmente a indicação, se é realmente adequado, se vai valer a pena o paciente gastar o dinheiro com aquele procedimento, né? Porque mesmo que nós profissionais sabemos que lá dentro alguma coisa está acontecendo, o paciente que se dispõe a investir, ele não quer saber lá dentro, né? Entendi. Ela quer se olhar no espelho e se ver melhor, né? Então, e aí já entra o olho do profissional para ser mais exato na indicação. Perfeito, doutora. Hoje o nosso bate-papo é sobre peeling, principalmente dando um foco no peeling de fenol,
né, que é o queridinho do momento, que é a Sim. sensação do Sim, momento, sim. e que traz aí uma promessa de um rejuvenescimento acentuado facial, poderíamos dizer assim? Sim, lembrando que os resultados são diferentes, né? São Isso. individuais, depende do número de sessão de cada paciente, depende da causa, depende do metabolismo, né? Então, assim, o que é um resultado para um, né, não é o mesmo para o outro. Então, eu tomo muito cuidado na hora de conversar com o paciente sobre o procedimento. Né? Porque às vezes a gente fala, gera uma expectativa muito grande, né? E depois o paciente coloca um resultado na cabeça que não é bem assim, Isso né? deve acontecer demais, Mas os resultados são sensacionais. Está aqui no meu rosto, gente, né? doutora, você já fez? Fiz, lógico. Todos os procedimentos que aí são indicados, a doutora... Claro, tem que testar e aprovar em mim. Entende? É aquela experiência, né? É muito mais fácil de você falar do que você conhece. Acompanhar a evolução, né, do Com caso. certeza. Doutora, você deve receber muitas pacientes que chegam e falam, olha, eu quero fazer peeling de fenol, por exemplo, quero rejuvenescer 20 anos. Sim. Sério, você tem que usar todo o seu conhecimento Exato. para você explicar para as pessoas não sonharem, né, com um resultado que talvez não Exato. consiga atingir. Exato. Nós temos 2 pontos aí. Que a pessoa que acha que às vezes ela tem que fazer muito procedimento, muita coisa, investir muito dinheiro para melhorar algo que nem sempre é assim. Ou ao contrário, né? A pessoa que acha que vai lá, vai falar, minha amiga fez o peeling de fenol, ela rejuvenesceu 10 anos, eu também quero, porque eu quero rejuvenescer 20, né? Não é uma matemática, não é uma receita de bolo, Sim. né? Os resultados, eles são individuais e, às vezes, mesmo o rosto, um lado... O resultado Responde é de uma melhor forma que o diferente, outro, doutora, né? olha só. Isso sim são coisas muito sutil, muito pequena, mas que eu deixo assim muito exposto pro paciente. Bate a real, né, doutora? Com certeza. Orienta da melhor maneira possível. Com certeza. Doutora, no final do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta em relação à contraindicação dos peelings, né? Pode ser o do fenol, no caso do Fenol Light, que é o que a doutora faz. Existe pessoas que não têm indicação para fazer, alguém que tem uma doença autoimune, algum problema renal, cardíaco, existe algo assim desse tipo? Existe sim as contraindicações, né? As contraindicações do Fenol Light, ela vai de encontro com as indicações dos outros Todos os peelings. procedimentos de peeling. Dependendo da concentração, porque o que vai... bem mais leve mesmo, que né? O que vai interferir é a concentração. Então, o Fenol Light, ele já é um peeling de profundidade média. Entendi. Né? Então, as contraindicações para pacientes que tomam medicamentos hepáticos, né, medicamentos para os rins, pacientes cardiológicos, né, para pacientes imunossupressores, né? Então, sei. assim, sim, tem contraindicação. Entendi. E tem aquelas contraindicações que já são comum, né, de paciente que não pode ficar sem se expor ao sol, né? Então, tem pacientes que trabalham no sol, não pode de jeito nenhum. Entendi, já é totalmente inviável daí. Qualquer onda de calor, Olha né? só. Fogão. A pele fica muito sensível, Fica doutora. bem sensível, né? Bem sensível. Agora vamos à pergunta que não quer calar, que eu sempre faço para a doutora Camila. Sim. O peeling de Fenol Light dói, doutora? Olha, é desconfortável. É desconfortável? É desconfortável. Doutora, em relação ao pós, que é algo assim que realmente as pessoas se preocupam, até que você tem a sua rotina diária, muitos trabalham. Sim. Como é que funciona o pós? Já que tem essa descamação acentuada, tem a parte da pele ficar sensível, Cuiabá é uma cidade quente. Sim, sim. Então, como é que funciona esse pós? Olha, o pós, eu costumo bem explicar para os pacientes, né, que você não pode fazer prestes a algum compromisso, né? Você tem que ter aí um tempinho de pelo menos 15 a 20 dias. É uma programação mesmo. Exato. Não pode colocar maquiagem nos primeiros forma dias, nenhuma. de forma nenhuma. A gente tem que evitar a contaminação, né? Entendi. Alguma reação aos componentes da maquiagem. Então, não pode maquiar. Não pode ondas de calor, como eu expliquei, fogão, atividade física. Então, assim, ele é um tratamento maravilhoso. Não é um pós muito complicado,
né? Alguns cuidados, né, Exato, doutora? seguindo as regras está tudo certo. E as dos peelings principais. normal também. E na realidade, eu também tenho um conhecimento sobre peeling, já fiz alguns, né? Mas tudo que a doutora está falando não foge muito que a gente tem esse conhecimento dos outros peelings, doutora. Não. É tranquilo, porque a gente geralmente fala peeling de fenol, e até eu fico um pouco assustada, tenho muita vontade de ter o resultado, mas eu achava que era algo muito mais agressivo, sabe? Não, mas pelo que a doutora está falando, a recuperação não é assim tão difícil. Realmente, não é um pós muito difícil, né? Não foge muito da recuperação dos peelings que comumente são feitos. O que, assim, difere é mesmo que a escamação dele é maior, né? Por conta da profundidade que é mais atingida. Entendi. Então, a gente consegue tratar um pouco mais profundo, porém, você vai ter que aí ter um pós um pouquinho mais quietinha em casa. Doutora, da sua experiência, lógico, tanto a experiência pessoal quanto dos pacientes que a doutora já tratou com peeling de fenol, a satisfação é muito grande. Ai, a pele de bebê. Ai, é maravilhosa, eu amo. Aquela sensação. Eu amo. Eu tava com o meu rosto, né, bem, assim, feio, né, com aquele bem Na realidade, escamado. doutora, lembra que nós falamos no programa passado do Mesojet Gun? Sim. Ela retoma aquele viço, aquela pele iluminada, Sim, com naturalmente, certeza. né? Ele estimula muito colágeno, né? Mas, assim, estimula colágeno também. Não, ele estimula colágeno, Olha que né? maravilha. Ele estimula, ele é renovação celular, né? Sim. É vida. Ai, adorei. E assim, a questão do pós, né? O rosto, ele vai ficar um pouquinho mesmo mais estranho, né? Vai ficar marronzinho. Tipo, há um escurecimento, Porque é a queimadura, como a doutora falou, da região. Né? Não necessariamente por causa disso, é mesmo a reação da pele com o próprio ácido, né? O Phenol Light, eu adoro indicar ele para as pálpebras, né? Olha! Que é um dos primeiros lugares a dar sinal do envelhecimento, sim. né? A flacidez da pálpebra. Então, a gente consegue ver resultados, assim, em uma sessão do fenol doutora, na região geralmente das a região das pálpebras, que já interessei, doutora. Existe um procedimento que geralmente são indicados para essa flacidez nessa região, que é a blefaroplastia. Cirúrgica. É isso? Cirúrgica. Então, o peeling de fenol pode ajudar nesse tratamento? Muito, olha, né? Que maravilha. Nós temos lá até um nome fictício, que é a blefaroplastia química. Ai, já adorei, porque eu morria de medo desse procedimento de blefaroplastia, que é cirúrgico, né? Então, retira realmente um pedacinho da pele. Sim. Nossa, quando já excesso de pele, né? Aí é a cirurgia. Mas hoje esses tratamentos, eles revertem a cirurgia, né? Olha, então, eles têm resultados maravilhosos. Doutora, e faz só na região? Faz por região? Faz só então na já região. tenho mais uma pergunta, doutora. Quais regiões você pode fazer o peeling de fenol? Né? Eu, como dentista, eu só faço na face. face. Né? Há outras indicações, aí já não entra no... Existe a parte corporal também, não que a doutora faça, Exato, mas existe? Existe. Olha que maravilha, existe. Então é um recurso que as pessoas podem se utilizar. Sim. Na região das pálpebras, como a gente estava falando, que é o que eu, assim, mais gosto de fazer, porque é onde... não precisa sempre da gente entrar com um procedimento mais agressivo, né? A gente consegue tratar a pele da face, dando qualidade para ela, com tratamentos menos invasivos, né? Então, eu gosto de usar bastante o fenol nessa região da pálpebra, porque a gente consegue uma retração de pele muito boa, a gente consegue espessura. Tem um videozinho muito legal para a gente colocar para as pessoas entenderem essa questão da elasticidade da pele, que o fenol consegue resolver maravilhoso. Podemos colocar aqui? Claro. Ai, que maravilha, gente. Adorei, doutora, de verdade. Esse conhecimento, né? Eu acho que é um recurso que nem eu conhecia. Eu que geralmente sou curiosa, então estou pesquisando sempre sobre procedimentos e principalmente os que impedem um procedimento cirúrgico, né? Eu acho que a cirurgia tem que ser o último recurso. A questão da cirurgia é indicações, né? Quando há indicação da cirurgia, os tratamentos menos invasivos não vão
né, tirar o paciente da cirurgia, Sim. mas a gente trabalha com a prevenção, né, para não chegar na cirurgia. Nesse caso da doutora, a doutora vem fazendo essa prevenção, né? Muitos pacientes nem chegam a precisar da cirurgia. Não. Eu tenho vários pacientes, assim, várias pacientes que a gente fez o procedimento, pacientes que iam fazer a cirurgia, mas que estavam protelando um pouquinho Sim. a cirurgia e depois a gente chegou num resultado tão bom que a paciente Sentiu satisfeita. muito mais do que a gente imaginava, sabe? Olha Então, que assim, os maravilha. resultados mesmo são, assim, fantásticos. Dentro da cautela, dentro da segurança, é maravilhoso. E lógico que eu tenho que perguntar, doutora, é um procedimento acessível a todos? Muito. Sério? Custo-benefício maravilhoso. Adorei, essa é a melhor parte, né? Porque Muito. você fica sabendo que existe algo que pode te trazer, lógico, essa autoestima, você estar bem com a sua pele, porque Qualidade. uma pele boa é algo assim que realmente transforma, né? Com Então, certeza. se você ter uma pele maravilhosa e ter um procedimento que te traga esse benefício e também que caiba no seu bolso, É sensacional. O peeling de fenol, eu assim, gosto muito, sabe, de trabalhar com a questão custo-benefício. Sim. Sabe? Independente da possibilidade financeira dos meus pacientes. Eu gosto disso porque eu acho que o que a gente investe bem, né, o retorno é melhor ainda. com certeza. Então, o fenol é um dos meus queridinhos, justamente porque o custo-benefício dele é muito visível, assim. É pouco investimento e o resultado muito, muito. muito bom. Doutora, eu já ouvi falar que pessoas que tiveram acne na juventude, tem aquelas marcas na pele, recorrem ao peeling, Sim. no caso de fenol. Sim. No caso da cicatriz de acne, a gente trabalha até com outros tipos de peeling, né? Que são Associados, como a doutora fala? associados Sim. exatamente ao peeling de fenol. E assim, resultados maravilhosos. Para tratamento de cicatriz de acne, na verdade, não há nada melhor que peeling. Sério? Sério. Porque a descamação vai renovando a pele, realmente. Exatamente, é renovação celular, né? Então a gente Porque vai... tem pessoas que realmente têm umas marcas Exato. assim, que é uma cratera Exato. mesmo, né, doutora? Lembrando, tá, que eu estou falando não há nada melhor diante da minha experiência tratando as pacientes. Entendi. É o que eu indico dentro da minha experiência, Sim, né? Claro. claro. Na realidade, eu acho que é totalmente válido isso que a doutora está falando, né? Toda a sua experiência dentro do seu consultório, atendendo seus pacientes, Exatamente. foi a melhor resposta. Com certeza. Olha que maravilha. E é sobre isso que eu falo, é sobre os resultados que eu enfatizo, né? Não estou falando nada de literatura, assim, de casos de literatura. Estou falando de casos de consultório, né? De Perfeito. respostas de consultório, de resultados de consultório. Mais uma vez, doutora, adorei esse bate-papo, adorei Obrigada. Mais esse Eu que conhecimento em relação ao peeling de fenol light. Sim. É uma possibilidade que você pode fazer. Tem uma programação aí de parar uns 15 dias, doutora? Uns 15 dias você É muito realmente bom vai a ter que gente parar. enfatizar essa questão do pós com o sol, né? Sim, o sol você realmente tem que evitar total. Olha, a gente mora aqui em Cuiabá, acima dos... A minha sobrinha tem 15 e já começa. É a louca do protetor solar. Sim. A gente tem que usar protetor solar O tempo inteiro. tempo todo, todos os dias, no trabalho, de dia, né? Então, assim, tem que usar. Então, assim, o cuidado é diminuir a exposição solar. Entendi. Quanto mais você diminuir a exposição solar, melhor para o gerenciamento do envelhecimento, né? Entendi. E- E o resultado também do peeling E o resultado, fica muito melhor se com você realmente certeza. não tomar sol. Com certeza, porque a gente está tirando a agressão, né? Principal Entendi. da pele. Maravilha. Pacientes fumantes, Olha né? só Muito legal a que- gente enfatizar. Sim, com certeza. Pacientes fumantes, ele tem aí um menor resultado em quase Olha todos os só. procedimentos. Gente, olha que importante. Então, olha, mais um motivo para parar de fumar. Ainda há tempo, né, Muito, doutora? muito, Antes de muito. fazer o procedimento. Diminui o resultado. Diminui o olha resultado só. de todos os procedimentos. Eu O já... tabagismo, então, né? Tabagismo Não é só pela saúde, mas pela estética também. é o terror do É o envelhecimento. terror. Doutora, o resultado, porque todo mundo chega no consultório e já quer sair de lá
né? Já, com Linda, a pele maravilhosa. maravilhosa. O resultado, ele demora a aparecer? Não, o resultado do fenol, ele é imediato após a renovação celular, né? Quando já vai saindo aquela crosta, a gente já vai vendo aquela pele linda, maravilhosa, novinha, rosinha. Ai, que uma linda. delícia. Doutora, e esse resultado, ele dura por muito tempo? A durabilidade dele vai depender do pós, né? Então, se a paciente tiver um pós bem disciplinado com home care, com protetor solar, né? Cuidar bastante a hidratação, Olha né? só. Ter cuidado com a questão do tabagismo, né? Ele é sim, e claro que vai depender também do número de sessões, né? Entendi. Elaborada pelo Geralmente, profissional. quantas sessões que a doutora costuma fazer? Olha, o Fenol Light, ele é indicado em torno de 3 a 5 sessões, com o tempo de 45 dias entre uma e outra. Entendi. Tem esse intervalo. Exato. Eu, particularmente, nunca fiz mais que 3 sessões em nenhum paciente. Já tem um porque resultado assim a gente consegue já ótimo. ver os resultados e a gente associa, né, a outros tratamentos, que é maravilhoso também. Aí tá quebrado, né? Todos os paradigmas em relação ao peeling de fenol. Eu Ele é acredito que maravilhoso. é um recurso que todo mundo que tem indicação pode se utilizar Sim, e vale ter a essa pena. renovação maravilhosa da pele, né? Que eu acho que é a nossa apresentação, nosso cartão de visita. Você Sim. precisa estar se sentindo bem Sim. com a sua pele e cabe no bolso ainda. A doutora falou que cabe no Super bolso. cabe no bolso. Que maravilha, doutora Camila Cândido, mais uma vez, sempre trazendo informações que acrescentam pra gente. Eu estou que agradeço. ansiosa pela próxima participação. Sim. Obrigada, até a próxima. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo fantástico, minha gente. Estamos recebendo pela primeira vez aqui Dr. Túlio Carneiro, cirurgião plástico. Quero te agradecer muito pela sua presença. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor. Eu que agradeço, Elga. Muito obrigado. Olá, todo mundo, né? É um prazer estar aqui para a gente estar falando do assunto tão importante, né? Que é o lipedema. De lipedema. Doutor, a nossa pauta hoje, né? O nosso convite, falando, doutor, podemos bater um papo sobre lipedema, que é algo que ficou muito ressaltado agora, que é uma doença, né, doutor? Sim. Devido a alguns acontecimentos que, inclusive, chamaram atenção para o lipedema. Eu mesmo não tinha o conhecimento do lipedema, mas a partir do momento que eu fui pesquisar sobre, eu verifiquei que realmente atinge várias, e principalmente a população feminina, né, doutor? Com certeza. Então, para vocês que estão aí, entender assim, o lipedema ela é uma doença o quê? É um acúmulo desproporcional da gordura que vai estar nos membros, nas pernas, nos braços, em relação ao tronco. Então, o clássico seria aquela paciente magra, que tem aquelas pernas gordinhas, e os sintomas são geralmente sensação de peso, dor. Ela tem essa gordura que é sensível. Ela pega na perna dela, sente sensível. E geralmente, Elga, vem acompanhado de roxo. Aquela mulher que você vê e fala assim, cara, não sei onde eu bati. E ela tá roxinha. Então, o lipedema ele é uma síndrome, que é o quê? Um conjunto de sinais e sintomas. Não existe, infelizmente, nenhum exame que a gente vai fazer que vai vir lá, ó, você tem lipedema. Entendi, então, a gente doutor. junta a história clínica, o exame físico da paciente, com alguns exames complementares, que o principal é a densitometria de composição corporal, que a gente vai verificar essa desproporção. Então, você vai ver, vai fazer lá, é uma paciente que ela vai ter um percentual de gordura no tronco de 30% e na perna ela tem 50%. Por que será? Então, Entendi. essa doença, chamada lipedema, ela foi descrita em 1940 Olha só, por 2 vasculares, lá nos Estados Unidos, na é Mayo uma doença Clinic. vascular, então, doutor? Então, essa é uma questão importante. Ela não é uma doença vascular propriamente dita, mas geralmente o diagnóstico é feito por vascular porque aquela perna gordinha que incha, que dói, todo mundo pensa que só existe varizes. Sim. E o vascular é um dos profissionais capacitados para estar fazendo esse diagnóstico e ele é importante também na orientação do tratamento, porque 40% das pacientes que têm lipedema têm também doenças vasculares, as varizes. E também associadas ali, né? E deve potencializar muito os sintomas também, né, doutor? Com certeza, porque são doenças que elas juntas dão o mesmo problema, que é dor e inchaço. Então, geralmente, o lipedema ele vem associado com obesidade, em 60% dos casos. Se confunde também, doutor, com obesidade? Com certeza.
mas a gente consegue perceber que aquele paciente que ele é obeso, ele tem uma proporcionalidade de gordura. Entendi. Entendeu? Na verdade, muitos dos pacientes obesos, eles têm as pernas finas. É verdade. Não é A verdade? gordura é mais assim, É mais no na tronco. parte superior, né? Aí, quando vem o paciente obeso com lipedema, a gente fica meio difícil de dar o diagnóstico, mas a gente faz esse acompanhamento, esse tratamento, e a densitometria corporal, mesmo no paciente obeso, ele sugere. Olha Então, só. é por isso que a gente fala, não tem um exame que fala assim que é lipedema, mas esse exame, ele tem uma sensibilidade de até 97%. Então, isso quer dizer o quê? Que se ele vier negativo, a gente pode botar um pé atrás e falar, talvez não seja lipedema. Sim. A gente começa a pensar em outra situação. Se ele vier positivo, uma das hipóteses é lipedema. Então, aí a gente vai fazer o tratamento clínico, né? E aí investigar outras causas também, causas de exclusão. Doutor, eu falei no início da entrevista que acomete mais as mulheres, mas os homens Sim. não estão livres também. Não. Pode acontecer. Pode Não acontecer. é comum. Não é comum. Na verdade, o que tem descrito de homens com lipedema é em situações que o homem também tem aumento do hormônio feminino, o estrogênio, ou só. a proporção entre testosterona e estrogênio. Então, a gente vê que essa doença ela é diretamente ligada a picos do hormônio feminino. Olha só. Então, geralmente, essas mulheres, elas desencadeiam a doença como gatilho na puberdade, quando vai ter aquele pico da puberdade, Sim. gestação, Olha só o risco, então, que eu passei agora, doutor. não é verdade? Sério, na gestação também? Porque são tem picos os hormonais, hormônios né? estão ali. E assim, não entendam quem tem lipedema que não possa engravidar. Com certeza pode e deve se você quer ser mãe. Mas o que a gente faz é ver que o lipedema ele está muito associado à inflamação. O lipedema ele tem 3 características: inflamação, fibrose e edema, que é o inchaço. Sim. Então a gente vai trabalhar, o tratamento é nisso. A gente desinflamar esse paciente, a gente deixar esse paciente desinchado e a gente orientar ele a uma vida saudável, na verdade. Eu falo para o paciente que vem comigo, que ele acha que ele tem lipedema, falo, ó, se você acha que você tem lipedema, o exame está inconclusivo, faça o tratamento. É uma vida saudável, é comer comidas anti-inflamatórias, é praticar atividade física. Então, mal não vai fazer. Entendi. Segue mesmo os requisitos da prevenção para qualquer doença, né, doutor? Com certeza. Alimentação saudável e atividade física, Com principalmente. certeza. Esse seria o principal do tratamento clínico. O que a gente consegue associar, falo que o lipedema é um time que vai te tratar, né? A gente tem desde o vascular ao nutrólogo, endocrinologista, nutricionista, a fisioterapeuta que vai fazer as drenagens linfáticas. Então é um time que vai cuidar desse paciente. O personal, o educador físico para orientar, porque a gente fala dos pacientes aqui, as pessoas pensam nos pacientes grau 1, grau 2, que às vezes é de cunho estético, né? Mas aquele paciente sente dor, né? Sim. Mas tem o paciente mais grave, o grau 3, grau 4, que é aquela deformidade grande, que até passou no Fantástico recentemente, né? Com o professor Kamamoto, mostrando uma paciente que eles fizeram pela ONG. E não é difícil ver, não. A gente consegue identificar aí várias pessoas à nossa volta que você identifica que algo não está certo e pode ser um lipedema, um possível lipedema, né? Com certeza. E geralmente esse paciente já está nesse grau avançado associado com várias alterações ortopédicas, porque o lipedema, por mais que ele seja uma doença principalmente do adipócito, que é a célula de gordura, ela é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, ou seja, que tem ali o adipócito, tem o músculo. Então, esse paciente, diferente do paciente, você já ouviu falar que aquele paciente, o gordinho é forte? Sim. No paciente do lipedema, aquela gordura inflamada inflama a fáscia, que é aquela capa do músculo, e ela tira a força muscular. Então, o paciente do lipedema, ele tem menos força muscular do que a pessoa comum. Doutor, então, pelo que eu estou entendendo, por tudo que o doutor está nos explicando, maravilhosamente bem, inclusive, doutor, o lipedema, fora o desconforto, as dores que ele causa, então, ele tem riscos também? Com certeza. Assim, não entenda risco como risco à vida. Sim. Desconheço, nunca vi relatado alguém que morreu de lipedema. Entendi. Mas não é porque não mata que a gente não tem que dar devida atenção. Com certeza. Porque não adianta a gente viver também com dor, viver sem qualidade de vida, sem autoestima. E é uma doença progressiva. O mais importante, se as pessoas têm que entender, que muitas das vezes vem, não, eu quero uma solução mágica, uma solução rápida. É uma doença crônica, progressiva. Isso significa que não tem cura, mas tem tratamento. E se você virar as costas, ela vai continuar progredindo. Entendi. Então, às vezes, uma coisa que era estético no começo, vira um problema funcional. Olha Pacientes só. grau 4 não conseguem andar.
entendeu? Entendi. Doutor, e essa evolução? Eu acredito que cada ser humano, como eu já falei com o doutor antes de iniciarmos esse bate-papo, acho que cada ser humano é diferente, então cada um vai ter um tipo de reação e também de evolução. Né? Mas é normal ele ir evoluindo e qual é a velocidade disso? O doutor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais doutor Túlio Carneiro. Estamos de volta com este bate-papo espetacular falando sobre lipedema, doutor. Olha, é algo que eu tive esse conhecimento sobre essa doença, porque é uma doença. É uma doença que acomete, em grande maioria, as mulheres. E, às vezes, você verificava que algo não estava proporcional, né? Que as pessoas tinham um acúmulo de gordura, mas você não identificava que aquilo realmente era uma doença. E também nem sabia que poderia desencadear nessas fases da vida, né? Sim. Onde os hormônios realmente estão ali operando de forma tão loucos, né? Os hormônios estão terríveis. Na gestação, eu que o diga. Gestação, a gente desenvolve melasma e o lipedema também pode acontecer na gestação. Pode acontecer, porque como a gente estava conversando, o lipedema, ele vem com um cunho genético, né? Disse que é um autossômico dominante com penetrância incompleta. Significa assim, que se você tem esse gene, não quer dizer que você vai desenvolver. Sim. Mas a gente passa por gatilhos, igual várias doenças nossas que têm cunho genético e gatilho. Então, às vezes, você tem uma predisposição a ter tal doença. Se não desenvolver, não tiver o gatilho, às vezes nada acontece. Que maravilha. Mas, no lipedema, um dos gatilhos são esses picos hormonais. Que na mulher, classicamente, tem a puberdade, a gestação e a perimenopausa também. Entendi. Então, geralmente aparece nessas situações. E no homem, como você havia perguntado, homens quando tem, por exemplo, insuficiência hepática, tem problema no fígado, ele também cursa com essa predominância de hormônio feminino. E aí pode aparecer lipedema também. Mas é muito raro. Então, assim, é uma mensagem assim, mais para a população feminina. Entendi. E é uma mensagem, na verdade, assim, não é para ficar desesperada. Na verdade, eu falo que assim, o diagnóstico, ele acalenta, né? Ele acalma. Porque às vezes a pessoa ela ficava frustrada. Então, nós temos casos de lipedema descrito de anorexia com lipedema. Olha porque só. é aquela pessoa que ela ficou tão vidrada em emagrecer a perna que ela tenta emagrecer, aquilo vira um problema psicológico para ela, né? Que é um dos tratamentos também, uma das bases é ter esse acompanhamento psicológico, para ela entender que aquilo não é culpa dela, que aquilo não dependeu dela de acontecer, mas ela tendo agora esse diagnóstico, ela entendendo essa doença, ela consegue viver e agora tratar. E ela entender que ela vai ter essa evolução lenta, que existe tropeços, porque a gente sempre tropeça numa dieta, com certeza. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente espera um resultado e esse resultado não sai conforme o combinado na sua cabeça. Então assim, calma. Sair dessa pressão, né, doutor? Eu falo, calma, tenha paciência, trate. A gente tem que visar o longo prazo. Eu falo assim, a gente quer ver você melhor daqui a 1 ano do que você estava hoje. Com toda certeza. Pode ser que durante esse ano você tenha tropeços, mas daqui a 1 ano a gente tem que olhar para trás e falar assim, eu estou melhor. Evoluiu, né? Estou cuidando, Sim. Não vou esquecer disso. E durante esse processo inicial, a gente pede um pouquinho mais de sacrifício na dieta, de atenção maior. E depois que a gente estabilizar a doença, não quer dizer que você não vai poder nunca mais tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja. O que eu falo para esses pacientes é que assim, você infelizmente tem essa doença, você não escolheu. Mas você não pode ter esse privilégio de estar saindo fora da dieta sempre. Entendi. Porque a pessoa ela vai sentir. Nós que não temos lipedema, quando a gente sai um pouco da dieta, você fala, nossa, eu estou mais inchado. Com toda certeza, você sente total o seu corpo Então imagina essa transformado. pessoa que é sensível. Ela sente muito mais. Ela sente mais, ela incha mais e ela produz mais lipedema. Olha só. Então você incha, depois você segue, você desincha e acabou, né? Sim. Essa pessoa ela vai produzir essa gordura e na hora que ela desinchar vai ficar a gordura. Olha só, é complicado. E isso vai acumulando. Entendi, né? doutor. Então por isso que é importante ter esse entendimento, né? Sim, doutor, no final do bloco anterior, eu perguntei para o doutor em relação à evolução da doença. Sim. Né, que eu falei, cada ser humano é diferente, cada indivíduo tem uma reação e uma evolução. No caso do lipedema, nas mulheres ou nos homens, como é que funciona essa evolução? Porque o doutor falou grau 1, grau 2, Sim. Geralmente todas costumam evoluir?
Sim, a doença por si só ela é progressiva, a gente não sabe em quanto tempo. Entendi. E a gente não sabe, por exemplo, como eu citei aquele caso da menina que apareceu no Fantástico, ela é uma moça jovem com grau 4. Olha só, né? era grau 4 já então, dela. assim, então, o normal é você ver esse grau 3, grau 4 na população mais idosa, né? 50, 60 anos, que a pessoa se descuidou do resto da vida. Então, o que a gente fala é assim, a gente não sabe como você vai progredir, mas a gente sabe o que tem que ser feito para evitar essa progressão. Então, a gente você não precisa ver para crer, não é verdade? Então, assim, Entendi, doutor. A gente não precisa esperar acontecer e falar, nossa, mas não é que ele tinha razão? Tá evoluindo, né? Sim, você precisa Então, agir antes. Vamos agir antes. E o agir antes, como eu te falei, é simples, é uma vida saudável, né? A gente não vai passar uma medicação que vai te fazer mal, que você vai ficar. Quais são as medicações que geralmente a gente passa? Existe medicação, doutor? Pro lipedema, especificamente, não. Existem medicações que vai tratar o que evolui o lipedema, que seria inflamação, fibrose e inchaço. Entendi. Então, a base do tratamento de medicação, que geralmente são formulações, a gente passa anti-inflamatórios, não anti-inflamatório esse comum, que seria um cetoprofeno, um mesolide, são anti-inflamatórios que seria relacionado a uma cúrcuma, entendeu? Que no caso a gente usa um metabólito ativo que é a curcumina, piperina, são coisas para acelerar seu metabolismo de forma natural, que vai ter um efeito colateral zero, basicamente. Sim. Passa formulações de cunho drenante, né? Que seria para desinchar. Medicações antioxidantes, o famoso ômega 3, vitamina C. Então, assim, são medicações de longevidade, né? Então, eu falo assim, você está na dúvida, você tem lipedema, vamos fazer o tratamento que é para sua longevidade, para sua saúde. Não é uma medicação que tem um potencial efeito colateral. São coisas pensando em longevidade, basicamente, né? E o tratamento cirúrgico, que eu nas minhas pesquisas eu vi que a única solução é a lipoaspiração mesmo, doutor? Então assim, a única solução é uma palavra muito forte, Entendi. Porque na verdade o principal tratamento, a conscientização tem que ser um tratamento clínico, né? Que seria dieta, atividade física, essas suplementações naturais, fisioterapia, né? A conscientização isso, em um do primeiro paciente. momento Seria isso que é indicado, doutor? Então, esse paciente que já faz isso, ele chega para você e fala assim, doutor, eu já estou fazendo tratamento, como eu te disse. O tratamento clínico ele vai ter uma melhora de 20% a 30% dos sintomas geralmente e de 10% de medida. Então, esse paciente, às vezes, ele está ali no tratamento clínico, está fazendo certo, fala assim, doutor, ainda me incomoda muito, eu quero perder essa medida, isso me incomoda, está indicada a lipoaspiração, entendeu? Entendi. E a lipoaspiração, ela pode estar indicada até no paciente que já está sem sintoma. Como a gente faz lipoescultura de pacientes estéticos, o paciente ela está bem, está tranquilo, mas fala, doutor, eu não me sinto bem. Eu acho que essa perna, é algo que me incomoda. Essa perna não cabe no meu corpo. Sim. Então você olha ela tem uma cintura fina, tem uma base de gordura de 20% no tronco e a perna dela tem 35, 38. Ela não se sente bem com isso. Então a saúde, ela não é só um bem-estar físico. Com certeza. Tem um bem-estar da autoestima, emocional, psicológico. Sim. Então a gente também tem que lidar com isso. Claro que a gente vai sempre cercar de fatores de segurança e indicar uma cirurgia com o menor risco possível. Então eu falo para os pacientes, toda cirurgia tem risco. Eu não posso levar um risco a mais que já não seja dela. Então a gente vai fazer todos os exames, a gente vai ver se é uma paciente que está rígida, não tem nenhum problema de saúde, está no peso, está tranquila. Os exames inflamatórios dela, a gente chegou no melhor nível possível, o cardiologista liberou, vamos fazer a cirurgia. Existe aquela segurança, né? E com certeza, como você disse, para tirar essa gordura doente que se depositou, o tratamento melhor que tem é a lipoaspiração. É a lipoaspiração. Com certeza. E os resultados, doutor? Os resultados, graças a Deus, são bons. São bons. Então, assim, e bons eu quero que entendam assim que a gente não pensa só na parte estética no lipedema. Até porque na paciente que realmente tem um lipedema, a partir ali do grau 1, ela sempre vai ter uma flacidez residual. Então a gente tem que trabalhar muito bem na cabeça dessa paciente, porque muitas das vezes a pessoa procura um cirurgião plástico, acha que a gente vai entregar perfeito. Perfeito. Mas existe, né? Retirou a gordura, fica flacidez? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Mas o que eu falo assim, se já existe essa flacidez, o tratamento é retirar a gordura, não é tratar a flacidez. Hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que a gente associa a lipoaspiração para tentar causar uma retração dessa pele. Mas isso não é uma garantia, porque é igual você falou, cada um reage de uma reage forma, de uma né, forma, doutor? mas a gente ainda tem isso. Só que
parte assim que eu até considero ruim que, infelizmente, essas tecnologias elas são dispendiosas, né? São tecnologias caras. E nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias. Então, eu falo você para vai paciente, fazer uma lipoaspiração e você pode associar um tratamento para a flacidez. Posso associar. Pode associar, mas é não algo que encarece o procedimento. Sim, e eu falo assim para paciente, olha, eu sei que a gente está pensando na estética, eu como cirurgião plástico não tem como não fazer nada não pensando na estética. Mas se você está aqui se queixando para mim de dor, de peso, eu te garanto, a lipoaspiração vai te ajudar nisso. Olha se que vai ficar uma maravilha. flacidez pequena, depois a gente vai ver uma forma de tratar isso, até como você disse antes da gente começar a entrevista sobre bioestimuladores e tudo mais. Sim. Tem vários tratamentos para isso. Mas eu sempre tento trabalhar bem a mente dessa paciente, porque não adianta nada a gente entregar um bom resultado, ela está sem dor e ela continuar insatisfeita. Com certeza. Porque às vezes a expectativa dela com o resultado era maior do que eu poderia entregar. Isso é um dos maiores problemas. Eu fiquei impressionada agora, porque geralmente quando você fala de lipoaspiração, você entende como algo estético, né? Sim. Totalmente ligada ao visual, né? Sim. A pessoa tirar aquela gordura porque ela realmente não gosta da aparência. Mas neste caso existe também ele resolve a questão do desconforto, do peso nas pernas, tira realmente aquela gordura doente. É o que mais resolve. É o que mais resolve. Nesse caso, a lipoaspiração, o cunho dela é funcional, é reparador, né? Porque a gente está tirando uma gordura que é doente, uma gordura que é inflamada. E Sim. aquela gordura inflamada, ela gera fibrose, aquela fibrose facilita o engordar, que gera mais lipedema, que gera mais fibrose, e isso vira um ciclo vicioso. Entendi. Né? Então, o que eu disse para você é assim, teoricamente, toda paciente que tem lipedema tem indicação da lipoaspiração. O que a gente vai ver é se ela precisa fazer mesmo, ou seja, é só estético, você precisa fazer, você quer fazer. Se ela quiser fazer esteticamente, a gente também pode fazer. A questão é quando fazer, né? Então, assim, essa paciente, ela chega às vezes querendo fazer, mas ela ainda está muito inflamada, ela ainda nem iniciou o tratamento clínico. Então, a lipoaspiração, ela já tem o seu risco. Eu operar uma paciente, si só, né? Eu operar a paciente inflamada, eu não estou levando um risco a mais. Com eu preciso certeza. levar ela para mesa cirúrgica agora. Entendi, Então, por que a gente não vai fazer esse tratamento clínico, desinflamar ela ao máximo? Eu sei que eu não vou deixar ela zero, porque ela tem lipedema. Com certeza. Mas eu vou chegar ela no melhor possível para ela, para a gente fazer uma cirurgia com mais segurança. E graças a Deus, no final, todo mundo vai ficar feliz. Sim, não tem como chegar lá no seu consultório e falar, olha, eu tenho lipedema, eu quero operar. Vai ter que passar por uma dieta, para você mudar os seus hábitos, né? Tem que ter bastante atenção ao estilo de vida da pessoa, né? Com certeza, até porque os parâmetros, assim, que a gente usa para fazer lipoaspiração no lipedema, eles são um pouquinho mais altos, os parâmetros de segurança. Entendi. Porque justamente esse paciente ele é mais inflamado. Então, você não tem lipedema, você tem um fator de risco, vamos colocar 0. O paciente do lipedema tem um fator de risco 1, que já é o lipedema. Então, eu tenho que ser um pouco mais rígido com ele do que com você. Tá entendendo? Então, assim, a quantidade de gordura que a gente vai aspirar no lipedema, geralmente são 5, 6 litros por etapa, nas pernas. Só. Então, muitas das vezes eu vejo o paciente, eu falo, hoje eu atendi uma paciente e falei, olha, quando a gente deixar você clinicamente melhor, a gente vai começar pela primeira etapa, mas você provavelmente vai ter 3, 4 etapas. Então, a gente tem que ir aos poucos, por quê? Senão a gente vai estar levando mais risco do que benefício. Entendi, doutor. E pode ser que dê certo, né? Mas assim, a gente não pode brincar com a vida, né? Doutor, e o lipedema é pernas e braços? Pernas e braços. É o acúmulo só nessas duas regiões? Quadril. Quadril também? Quadril, coxa e perna. Então, como eu estava te falando, o lipedema ele tem tipos, né? Então, vai do tipo 1 ao tipo 5. Né? Olha só. Então, basicamente, o paciente do tipo 1 é aquele que é só quadril, o tipo 2 é quadril e coxa, o tipo 3 pega todo o membro inferior, o tipo 4, braços, e o tipo 5, que é o mais raro, é só panturrilha. Olha só. Nossa, e geralmente que deve é a incomodar região que mais muito, dói, né, que é a doutor? que mais dói. Com certeza. Essa paciente de hoje, ela falou, pelo amor de Deus, vamos começar pela panturrilha. Doutor Túlio Carneiro, olha, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Realmente foi uma aula sobre lipedema, eu aprendi muito sobre lipedema e também quebrou, porque às vezes você toma conhecimento
pela mídia, né, sobre um problema e você fica aí com várias dúvidas e hoje eu sanei todas elas, viu, aqui com o senhor e quero te fazer um convite para você retornar ao nosso programa, nós falarmos sobre procedimentos estéticos, que é muito importante nós termos esse conhecimento, porque eu acredito que a autoestima é algo que muda a nossa vida, nós ficamos mais autoconfiantes e a vida fica melhor e eu sou super a favor, inclusive, de procedimentos estéticos, até mesmo porque eu acho que cada um que tome a sua decisão, né, doutora? E hoje temos recursos para isso, seguros, com um bom profissional. Então, é isso que a gente precisa ter atenção. Então, quero falar sobre prótese de silicone, quero falar sobre lipoaspiração, só estético e saber de todas as novidades que estão aí disponíveis. Pode ser? Com certeza, é o que eu falo. Nosso melhor investimento é em nós. Com certeza. E com segurança. Eu Doutor, agradeço o convite, viu? Obrigada, adorei o bate-papo. Até a próxima. Obrigado, até mais. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá disponível para você. Tire todas as suas dúvidas sobre lipedema com o Dr. Túlio Carneiro. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.